Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 648 para falar muito sobre o esporte a motor, muito tema legal no programa de hoje. E começando agora o terceiro tema desse programa, que é a corrida, né? A corrida que a gente traz para assistir, a corrida clássica. Nós tivemos aí uma eleição na semana passada, foram as duas corridas que a Fórmula 1 colocou no YouTube, Will. Uma foi Silverstone 99? Eu lembro que foi 99, mas não lembro se foi Silverstone. Pelo visto, assistir, ele não assistiu. Né? Não assisti. Eu só assisti a vencedora. Não sabe o que tá perdendo. Pode assistir ainda, dá tempo. Eu assisti, mas todas dão tempo. Não precisa assistir no site da Fórmula 1, tá tudo no YouTube. Mas o site da Fórmula 1 tá com HD, tá bem. Ou no Submundo. Tem um digital lá, tá digitalizado. Enfim, nós tínhamos Nürburgring 99 ou Silverstone 2008. Silverstone 2008 ganhou, nós vamos falar sobre ela. E antes da gente começar a falar sobre ela, antes do Will Bueno trazer aquilo que só ele anotou, apesar de hoje eu já sabia que foram poucas anotações, quero levar para vocês uma informação que, com a Globo entrou nessa também, neste último domingo passou ao título do Senna, né, de 88, e no domingo que vem vai passar a primeira vitória do Ayrton Senna em Interlagos. Vai ser essa corrida do programa da semana que vem. Teve muita gente assistindo, muita gente acompanhando pela Globo, pessoas que não eram da época do Senna podendo acompanhar e ver quem era o Senna. Muita gente não era da época, nunca teve aí a coragem de ir no YouTube e assistir uma corrida, agora estão tendo essa possibilidade. Então a corrida do programa da semana que vem, edição 649, vai ser o Grande Prêmio do Brasil, que a Globo vai passar no domingo. Então já está avisado para todos, para assistirem, mandarem os seus e-mails, participarem, que vai ser bem interessante. Eu só espero que a Globo lembre que ela teve mais alguns outros pilotos brasileiros e não fique só no Senna, porque a gente quer também ver vitórias do Emerson. Não sei se eles têm televisionado alguma vitória do Emerson na Fórmula 1. A gente quer ver vitória do Nelson Piquet, do Barrichello, do Massa, enfim, pilotos que venceram também. E também vitórias de não brasileiros, corridas que foram interessantes. Mas o Will Bueno, o que é que só você anotou sobre Silverstone 2008? Olha, antes que me perguntem, tá? Eu tenho aqui, eu fiz 29 anotações. Não passa todas, então. Não vai passar. Não vou passar todas. Porque, enfim, daqui a pouco eu falo. Termina isso. Eu tenho um protesto. Eu sei o que você vai falar. A dizer aqui no ar. Eu sei o que você vai falar, mas tudo bem. Mas, bom, eu acho que duas coisas que chamaram atenção absolutamente opostas, né, dessa corrida, que foi, primeiro, o desempenho do Lewis Hamilton, né, que até os narradores ali falando, né, no final da corrida, né, performance fantástica, brilhante pilotagem, ótimo controle do carro e tudo mais, e o Hamilton sendo ovacionado pela torcida britânica, e o oposto, né, sendo o Felipe Massa ali rodando, pelo que eu contei, foram 3 rodadas. Não, foram 5. Né? Foram 5. Eu contei 4 aqui, né? Mas eu acho que mas foram 5. Pode ficar tranquilo que foram 5. Devo ter comido a barriga, eu anotei. Na primeira volta, na volta número 3, na volta 48 e na volta 49. Foram essas que eu coloquei, né? Que eu marquei aqui. Foi isso que eu coloquei aqui. Inclusive tem uma câmera on-board do Massa ali, meu Deus, mostrando, meu senhor, parece uma dificuldade para controlar o carro que é inacreditável. Mas uma coisa que eu queria destacar é um pós-corrida, que é o campeonato triplamente empatado, né, com Hamilton, Raikkonen e Massa com 38 pontos,
E o Kubica ali em quarto com 36. É um campeonato. É isso que a gente sempre fala aqui, né? Que corridas são mais importantes que campeonatos, né, são mais legais do que campeonato. É mais importante ter corridas boas do que um campeonato disputado. Mas convenhamos, né? Ter 3 pilotos empatados na liderança ali na metade da temporada, né? Porque Silverstone ali 2008 deveria ser, não sei, oitava, nona etapa. É realmente muito legal de se ver e esperamos que no qual seja o futuro da Fórmula 1 que a gente tenha bastante esse tipo de situação no campeonato. Tem 4 pilotos de 3 equipes ali separados por 2 pontos na tabela do campeonato. Fábio Campos, o que foi Heikki Kovalainen na McLaren, né? Foi uma fase que não dá muito para entender, ainda mais agora, tantos anos depois. Você viu em algum momento qualidade em Heikki Kovalainen para assumir aquele posto? Na época, Raposo. Aliás, eu já ia até te perguntar isso. Se você conseguir recuperar o café, eu acho que vai ser difícil, né? Semana passada você conseguiu recuperar o café de 2012? Eu não reconheço a palavra difícil, não faz parte do meu vocabulário. Mas que maravilha, que rapaz. Então você acha que você consegue recuperar o café com velocidade? Porque esse eu vou ouvir na íntegra. Porque Café com Velocidade 2008 eu não estava aqui. Porque semana passada você não ouviu, então. Não ouvi, mas não na íntegra. Mas esse aí eu virei na íntegra. Nessa época, por que eu tô querendo voltar ao café? Porque eu queria pegar essa questão. Nessa época, eu tinha o Kovalainen como uma promessa. Eu achava que o Kovalainen poderia vingar, porque o Kovalainen fez uma GP2 muito forte em 2006. Fez um ano de 2007 pela Renault que não foi ruim, começou criticado pelo Briatore, enfim, me lembro muito, muito bem disso, criticado fortemente. Então, quando ele foi promovido, mas é aquele caso, né, Raposo? A McLaren viveu em 2008 o que a Red Bull viveu várias vezes. Um piloto que a abandona e ela é obrigada a trazer alguém. Isso faz toda a diferença para uma equipe, gente. Porque uma equipe se baseia para contratar, pelo menos na teoria, né? Tem umas que se baseiam em fatores mais, digamos, financeiros. Mas a equipe ela estuda um piloto para contratar. Olha, esse já está pronto, esse aqui precisa ser trabalhado dessa maneira, esse aqui tem essa vantagem, tem essa desvantagem. Estávamos falando agora há pouco disso. E existe a situação, precisamos trazer alguém. Que aí essa análise é toda comprometida. É o que a Red Bull teve com o Kvyat, é o que a Red Bull teve com o Gasly, é o que a Red Bull teve com o Albon, é o que a McLaren teve nesse ano. O Alonso foi embora, eles tinham que trazer alguém, talvez não tivesse pronto, Raposo. Eu acho que essa é a questão. Agora, se teve um final de semana que ele foi bem, embora nunca se comparou ao Hamilton, acho que isso é absolutamente... aliás, é curioso, né? O Will estava falando das rodadas do Felipe Massa. Nós tínhamos nessa época uma dúvida entre Felipe Massa e Lewis Hamilton, que foi conduzida pela tabela de pontuação desse campeonato, mas existia um certo debate. E eu não tenho a menor dúvida de que certos narradores responderiam nessa época se você perguntasse quem é melhor, Felipe Massa ou Lewis Hamilton. Um debate que hoje em dia só quem está completamente fora da realidade pode cogitar defender. Então, mas nessa época tinha. Então, para quem chegou depois dessa época, vale a pena retomar. Não era válido esse debate naquela época? Na minha opinião, não. Nem naquela época, porque o Hamilton tem uma categoria de base, uma GP2, que você há de se lembrar, absurda. O Felipe Massa tem um ano de 2002 muito irregular, aliás, essa é a característica principal do Felipe Massa, a irregularidade. Para mim, as carreiras ali já eram incomparáveis. Tudo bem que mas o Kovalainen também foi bom na GP2 e virou isso aí, ué. Mas eu tinha ele como uma promessa, né? Mas em 2008 era plausível fazer essa comparação, né? Hoje não, mas em 2008 o Massa com o Hamilton, eu não acho que era, não. Acho que era, não. O Hamilton perdeu o campeonato. Jogando fora o campeonato, por mais que seja novato, perdeu um campeonato, né? Em 2007. Sim, mas então o Massa perdeu esse campeonato também pelos erros dele, assim como o Hamilton errou. Esse que eu ia dizer agora. Em 2008, o número de erro dos dois é comparável. Os dois têm um número de erros comparável, embora o Massa... Essa prova é um retrato, né, gente? O Hamilton sempre foi um as na chuva e o Massa sempre
foi ruim de chuva. Tudo bem, ele não era isso aí, que ele foi em Silverstone, né? Isso que a gente reviu, nem com todas as críticas que a gente possa falar ao Felipe Massa, não é possível que ali não tinha algum fator agravante, porque ele não é patético como ele foi nessa corrida. Mas ele nunca foi bom de chuva. Ele nunca se deu bem na chuva. Tem aquela briga com o Kubica no Fuji 97, que é bonita, é linda, mas ele 2007. nunca foi 2007. Ele nunca foi um cara na chuva. O Hamilton sempre foi. Eu não comparava nessa época, mas vocês comparavam. Tudo bem. Eu não vou entrar em atrito com vocês. Eu só acho assim, tem algumas realidades que eram naquela época, hoje já são totalmente desconstruídas, para usar essa palavra horrorosa que muita gente adora. Totalmente. E só rapidinho, você falou do Kovalainen na McLaren, né? Eu acho que foi fácil a contratação do Kovalainen na McLaren. Eles só olharam quem é o próximo finlandês disponível, né? Porque vinha de Hakkinen, Raikkonen e o Kovalainen. É verdade. O Alonso que é só aquela quebra. Né? Mas não sei se vocês se lembram, o Raikkonen na Renault, ele teve um final de 2007 muito bom. Ele era rápido, ele conseguia fazer boas corridas. Então não era assim simplesmente, esse cara não tá fazendo nada, não é a contratação do Stroll. Não, esse cara fez pouco, Kovalainen, vamos trazer. Eu falei quem? Raikkonen. Desculpa. Raikkonen. Não, o Raikkonen o Raikkonen fez um ano, né? O Raikkonen vinha igual o Verstappen, assim, gente, esse cara, será que ele vai estourar? Vamos trazer ele. O Kovalainen, ele tinha um pouco mais de base, e eu acho que eu acho que tinha uma certa, digamos, um certo nexo. Só que é o que eu falei lá na abertura do café. O Hamilton é um absurdo, né, gente? O Hamilton é um absurdo. E é impressionante como que a gente tá falando de 12 anos de performance. Essa corrida faz 12 anos. E o cara tá há 12 anos fazendo isso aí. Né? Com errinhos aqui, com uma temporada melhor aqui, outra ali. Mas ganhando todos os anos, nem sempre com o melhor carro. O Hamilton tem 12 anos no mínimo de performance. E eu não estou nem falando de 2020 porque ele não entrou na pista, mas de 2007 a 2019. É impressionante, né? O cara cruzou uma década e mais 2 anos e tem performances que deixam os outros incomparáveis. Não sei se vocês tiveram essa sensação vendo essa corrida. Eu fico com essa sensação. Não, que ele andou... A forma que ele entrava ali na última curva, né, no desenho antigo de Silverstone ainda, jogando o carro de lado para ganhar velocidade na reta ali, que era a reta de largada para tentar a ultrapassagem, antes de ele passar o Kovalainen nos primeiros giros, é incrível, né, a manobra dele. Café com Velocidade 27 é a edição onde se fala do Grande Prêmio de Silverstone de 2008. Link. Já está no Skype. Se alguém quiser ir pelo navegador, é cafévelocidade.com.br. Coloca na descrição do episódio. Coloca na descrição do episódio, por favor. Vou colocar, mas eu vou descrever também. /page de página /130. Tá na página 130. Se alguém quiser navegar, 27, que teve a participação especial do Vitor Berto, né, que é o dono do site F1 Mania, que é um site que, inclusive, está até hoje aí no ar e é um dos grandes portais que tem hoje em dia. Ele participou com a gente na gravação deste programa, Café com Velocidade 27, para quem tiver curiosidade. Matheus Pucci, falta você trazer as suas impressões sobre este grande prêmio, né? Já falamos aí da genialidade do Hamilton, já discutimos com o Kovalainen, já falamos das rodadas do Massa, que você pode abordar também. Mas tínhamos ali, né, o Nelson Piquet, num dia de fazer uma boa corrida. Eu lembro muito bem quando ele rodou, a decepção, né, que eu torci que ele fosse bem e tal. Aquela situação dele ali, a gente não tinha acontecido ainda em Singapura naquele momento. E ele vinha num bom final de semana, uma boa corrida e rodou, putz, lá mais uma rodada. O Barrichello salvando um pódio, né, com aquela Honda horrível, né, que foi aquele carro de 2008. E um Robert Kubica, antes do seu acidente ali, correndo de BMW, ainda um piloto impressionante. Impressionante, com muito talento. Apesar de que nessa corrida o show é do Heidfeld, né? Sim. O Nick Heidfeld dá um show nessa corrida, né? É impressionante. Senhor Pucci. Eu ia falar sobre o Heidfeld, inclusive, aí, quando você estava comentando sobre o Kubica, porque eu fiquei assim, por que ele está falando do Kubica se o cara que estava ultrapassando 2 em uma única curva era o Heidfeld, né? Duas vezes ainda. É porque o cara da época era o Kubica. Ele tá falando porque o cara da época era o Kubica. Sim,
o que acontece? Eu assisti essa corrida na época, e essa corrida eu posso falar que assisti na época, tá vendo? Você não tinha nascido nessa época, não. Não venha. A gente só tá assistindo corrida lá no 90, 80, agora vem um Você pouquinho tinha atrás. quantos anos em 2008? Você não vai fazer isso. Você não vai cometer essa indiscrição com o rapaz. Tinha. Ele pode. Cara, Você que eu não posso fazer tinha essa pergunta. 13 anos. 13 anos de idade. Tinha 13 anos de idade, era minha terceira temporada de Fórmula 1 sistemática, né? Assim, sistematicamente foi a minha terceira temporada de Fórmula 1. Fábio Campos, eu vi. Só vou te cortar um pouquinho, Matheus, que eu preciso falar isso. Eu vi alguma coisa essa semana, não lembro de quem, senão daria a fonte aqui. Mas que 2050 tá na mesma distância de 1990. Você já parou pra pensar nisso? Não, e nem quero. Continua, Matheus, pelo amor de Deus. O que acontece? Esse grande prêmio, primeiro, eu quero falar primeiro ali do início. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma fala que foi citada do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton falando que sentia falta de Fernando Alonso na McLaren, né? E eu, particularmente, na época não pesquisava, etc. Não sei nem se na época a Globo falou disso, então passou despercebido por mim na época e agora ouvindo boa frase, em inglês. você pegou. Parabéns, você captou uma coisa que é fantástica, né? Que é a rivalidade que muita gente coloca nos dois, que não necessariamente é no nível que se achava, né? Não é, Matheus? Sim, e assim, o que eu achei interessante foi apenas um ano depois, e o Hamilton fala que ele sentia falta da rivalidade, da forma com que o Alonso fazia ele ter que andar mais rápido. E aí o Kovalainen foi lá e fez a pole, né? Mas assim, isso foi também uma bela de uma direta para o Kovalainen, de que ele não estava fazendo nem cócegas no Hamilton. E fica muito interessante ver que, por mais que tenha acontecido espionagem, problemas dentro da pista, os dois já se respeitavam muito desde aquela época, porque isso ficou mais nítido mais para o final da carreira do Alonso agora, né, que eles ficavam tietando um ao outro nas entrevistas. Mas o que acontece? Peguei essa frase aí que eu achei bem interessante, e também eu tenho que citar a largada do Hamilton, que é fantástica. A largada do Hamilton é fantástica. Ele dá um pulo. Aliás, a largada em si é maravilhosa, né? Porque o que o Kovalainen resiste, escorrega o carro, né? Depois da primeira curva, né, Matheus? É incrível. Isso é fantástico. O Kovalainen, inclusive, na hora que ele dá essa fechada no Hamilton, que eles dão um toque, se não me engano, eles dão uma tocadinha roda com roda ali de leve, a fechada que eles dão ali eu até pensei assim, o Kovalainen teve culhão para fazer isso? Vocês são muito preconceituosos. Mas assim, foi muito legal. Agora, tem que falar os pontos altos da corrida. Sim, o Heidfeld, como o Will falou, 2 vezes ele passou 2 carros numa única curva, foi fantástico o desempenho do Nick Heidfeld. É um piloto que eu gostava, admito que eu gostava dele, nunca achei um super piloto, mas eu gostava. Sim, gostava de escolher ele no videogame lá, era legal. Gostava da BMWzinha branca também. O Nick Heidfeld, excelente corrida. Rubinho, aquela Honda, ela não é só horrível, como o Raposo falou, ela é horrível em todos os sentidos. Ela é feia, ela é lenta, ela é ruim, aquela Honda. E levar uma Honda num terceiro lugar, num pódio, naquela época, você tinha que fazer churrasco pelo final do ano inteiro, o resto do ano inteiro, porque é fantástico o que o Rubinho fez ali. Fantástico, outro piloto que sempre andou muito bem em chuva, diga-se de passagem. Rubinho, um ótimo piloto em chuva. E a vitória do Hamilton com V maiúsculo, não tem nem o que dizer, realmente pilotou demais, apesar que cometeu sim os seus erros, escapou da pista em alguns momentos, deu sorte, assim como vários outros pilotos que rodaram durante a corrida, de não bater no muro. O Massa é um que rodou 5 vezes, e o narrador mesmo fala em vários momentos, eu não sei como é que eles, o narrador não, foi o Martin Brundle que falou várias vezes, eu não sei nem como é que eles não estão conseguindo, eles não estão batendo no guarda-reio, nas proteção, etc. Na guarda-reio não, na proteção, né, de pneus na barreira. Porque eles rodavam tanto e saía da pista tanto que, enfim, né, ninguém bateu ali, um ou outro que acabou abandonando por ir para a brita, né, enfim. E o Massa foi o ponto negativo da corrida. O Vettel, porque a Toro Rosso, para quem não sabe, minha equipe favorita, fiquei triste da Toro Rosso ter abandonado com o Vettel ali, e o Bourdais era o Bourdais, acho que é o Bourdais, um zero à esquerda ali na ocasião. Então, assim, foi uma boa corrida. Você não ataque as pessoas injustamente. Quem tirou ele da prova foi o Coulthard. Não, o Bourdais que eu falo... Tá. Você tá querendo criticar o Bourdais, tá certo. Na corrida. Inclusive, 2008 eu devo dizer que é uma temporada interessante, porque Red Bull e Toro Rosso tinham um carro muito parecidos, né? Era praticamente o mesmo carro. E a performance das equipes era muito parecidas. Tanto é que
você tem a Toro Rosso andando na frente em alguns momentos, inclusive o GP do Brasil, e até vencendo corrida. É uma temporada bem atípica. E, enfim, um ótimo grande prêmio, gostei. Chuva, que sempre mostra mais da capacidade dos pilotos. O Nelsinho fazia, sim, uma boa corrida, que foi o que o Raposo falou no início aí para mim. O Nelsinho fazia uma boa corrida, quando ele roda e vai para a brita, o narrador já fala, não, o Nelsinho, ele vinha numa ótima P4, e aí acaba ali o Nelsinho, que realmente não acho que ficaria muito mais tempo na Fórmula 1 mesmo sem o Singapura Gate. Então, a minha análise é de que é uma boa corrida, sim, mas o que fica para mim de mais marcante é ter pego essa frase do Hamilton sentindo falta do Alonso. Esse para mim é o ponto alto, junto com o Rubinho no pódio, com aquela Honda horrorosa lá. Eu tenho duas coisas, mas tem uns e-mails antes, né, Raposo? Exatamente. Cesarino nos escreveu, né? O Cesarino não sabia qual seria a corrida discutida, ele mandou o comentário das duas. Agradeço pelo de 99, mas sobre 2008 Inglaterra, ele diz, corrida muito boa, mas muito frustrante para quem torceu pro Massa naquele dia. Perdi a conta de quantas vezes ele rodou na corrida. Até o Will perdeu, o Cesarino, então você tá perdoado. Aliás, o Will errou na conta. O Will está equivocado na sua conta, inclusive. Mas teve um motivo. Tivemos várias corridas com chuva em 2008, onde Lewis Hamilton teve desempenho melhor que Massa. Esse acabou sendo diferencial para que o inglês ser campeão daquele ano, ou foi graças à mangueira pendurada em Singapura ou à quebra na Hungria? Um e-mail muito parecido do Marcos Vinícius Palassi. Olá, integrantes do Café com Velocidade. Dada a escolha da corrida da Grã-Bretanha em 2008 para discutir, gostaria de jogar uma polêmica. Qual dos eventos foi mais crucial para o Felipe Massa acabar vice-campeão naquele ano? Os múltiplos erros em corridas como Malásia, Mônaco e Grã-Bretanha, a quebra do motor na Hungria ou a trapaça da Renault em Singapura? Rapidamente, Fábio Campos, Will e Matheus. Eu quero começar aqui só dizendo o seguinte, para ser bem breve. É abusado, rapaz, hein? Mas perceba-se no rapidamente que eu falei. Para mim, 2008 tem 2 campeões mundiais. Um das 18 provas disputadas e o outro das 17 disputadas de forma limpa. Pronto. Não briguem o Will e o Fábio Campos, é quem vai na sequência. Will Bueno. Não vai. Bom, vai, Will. Já que você me chamou... eu acho que, assim, quebra de motor, até mesmo o erro do box, assim, são coisas que acontecem, tal. Até mesmo erro de piloto, mas... Para botar na conta, eu acho que o maior responsável é o próprio Felipe Massa por esses erros aí que cometeram. Ou seja, se ele tivesse chegado em 7º nessa corrida, ele seria campeão. Eu vou antes do Fábio Campos. Daqui a pouco vocês me deixam para a semana que vem, né? Porque faltam 5 minutos para o nosso cronômetro estourar. A gente não tem tempo, não. O Valese tá tranquilo. Eu tinha muito essa visão aí do Will, mas eu acho que eu acabei mudando a minha visão, porque, cara, a gente tem uma corrida roubada, uma corrida que deveria ser anulada, uma corrida que a Fórmula 1 deveria rever, voltar atrás, como a Olimpíadas já fez muitas vezes, como aquele ciclista lá, que também teve, que eu esqueço o nome, também teve as corridas canceladas, as vitórias canceladas, porque descobriu irregularidade. Se a Fórmula 1... contra-argumentar? Depois? Se a Fórmula 1 pode, antes ou depois do Fábio Campos? Que você quer? É claro que é antes, evidente que é antes. Se a Fórmula 1 voltar numa corrida que claramente teve o seu resultado adulterado, e cancelá-la, o Massa é campeão daquele ano. O meu contra-argumento é o seguinte, é que quem adulterou a corrida não foi o beneficiado do campeonato. Então, eu não acho justo você, digamos, punir até porque, assim, o Felipe Massa, ele não ganhou aquela corrida. Ele não pontuou. Pois é, então, foi a Renault que colocou a mangueira, que fez a mangueira estourar? Exato. Eu quero contra-argumentar. E o Lewis Hamilton, que culpa ele tem? Ele não tem culpa nenhuma. Ele fez a corrida dele limpamente. Ele é um campeão limpo, com corrida valendo ou não valendo. Quem deveria ser banido da corrida, tirar os pontos da Renault, tirar, sei lá. A vitória
poderia estar lá nos arquivos. Você tá coberto de razão, concordo 100%. Mas o Lewis Hamilton não tem culpa nenhuma. Não foi o Lewis Hamilton que adulterou ou que trapaceou para ganhar o campeonato. Então não tem por que ele perder o campeonato que ele ganhou na pista, honestamente. Eu não vejo sentido nisso. Eu quero contra-argumentar antes do Fábio Campos. Por favor, claro, mas isso aí é evidente. Eu diria o seguinte: o beneficiado não foi o Hamilton ali diretamente naquela corrida, mas influenciou diretamente no resultado do prejudicado, porque aquele boxe do Felipe Massa só ocorre graças ao safety car provocado pelo Nelson. Mas e o aí Hamilton o que também acontece? foi pro boxe. O Hamilton Mas também olha foi pro só, boxe. não, mas aquele boxe do Massa em que dá problema só ocorre por conta daquele safety car. O Massa Mas liderava outros aquela... tiveram problema. Mas o Massa também. O Hamilton também foi pro boxe, não teve problema. O safety car é lamentável, o safety car. O que eu estou falando é o seguinte: a ação errada, a ação que é da trapaça, ela é que leva o Felipe Massa a ser prejudicado nos boxes. Se o problema do Massa fosse numa segunda parada, por exemplo, aí não tem o que dizer, na minha opinião. Mas, para mim, ela prejudica diretamente o Massa, que perde o campeonato por 1 ponto. Isso independente de ser brasileiro. O que acontece nós temos uma corrida com resultado manipulado. O resultado não só do Alonso vencedor da corrida, mas de todos os demais pilotos, porque ela influenciou inclusive do Hamilton. O Hamilton estava lá para 6º, 7º, inclusive, e o Hamilton chega mais ou até mais. O resultado dele também foi manipulado. Tudo nessa foi manipulado com o Felipe Massa, que era primeiro colocado, e que por decorrência daquela batida, ele acabou tendo um pit stop que o prejudica. Então, o que acontece? A minha visão é, se a batida foi o que ocasionou diretamente a ida do Massa aos boxes naquele momento, então ela prejudica o Massa e, portanto, aquela corrida ela influencia diretamente no resultado final do campeonato. Mas o Matheus, se o Matheus, se o mecânico não usa aquela luz verde no pit stop do safety car, ele iria usar depois e errar igual, poderia errar igual. Eu acho que a gente tem que assistir Singapura 2008 em algum momento dessa temporada para vir com essa discussão mais quente. Para mim, foi aquela corrida. Para mim, 2 campeões de 2008. Para mim, 2 campeões de 2008. Um das 18 provas e outro das 17 provas disputadas de forma limpa. Para mim. Fábio Campos. Eu não sei nem o que eu vou falar mais, porque tudo que eu ia falar já foi suprimido por essa discussão, que é ótima, que é válida. Eu acho que os ouvintes estão fazendo uma coisa muito cruel com a gente, que é querer que a gente escolha qual dos eventos de 2008 foi o mais decisivo. Todos têm o mesmo peso. Um erro, uma mangueira, todos contribuem. O que me assusta é ver o Will Mesquita, que estava acompanhando o Interlagos 2008 e estava comentando no Twitter, e quando termina o campeonato, o narrador, que todo mundo já sabe qual vira e fala que foi um campeonato impecável do Felipe Massa. Sendo que absolutamente não foi. O Felipe Massa tem essa prova de Silverstone. O Felipe Massa roda sozinho em Sepang. Sozinho. Então, assim, tem que assistir a temporada toda de 2008, mas o Massa errou demais. E nessa discussão aí eu tô com o Will. É claro que a corrida é uma corrida esquisita, é uma corrida que vai ter sempre um asterisco. Agora, ninguém da Renault foi lá fazer a mangueira estourar. Foi incompetência deles. O que teria que ser mexido nessa corrida é tirar quem roubou. O resto jogou o jogo que tinha para jogar. Quem influenciou o jogo, quem turbinou quem colocou um vírus, para fazer uma expressão bem atual naquela corrida, foi Briatore, Renault, Nelson Piquet, Alonso. Todos esses tinham que ser excluídos da corrida, do campeonato, seja lá de quando for. Agora, os outros não. Você não vai tirar a vitória do Nico Rosberg, que tinha que ter vencido aquela corrida, porque o cara foi lá, fez a pista, cumpriu todas as voltas, deu um safety car, ele entrou ou não entrou, enfim, ele tomou uma decisão com o que estava na frente dele. Você tira quem roubou, você não cancela quem jogou o jogo, porque o jogo foi jogado de uma maneira diferente. Eles tinham safety car e eles foram. Quem causou o safety car é o que a FIA tinha que tomar atitude. Agora a corrida existiu. Você não pode jogar aquela corrida fora. Aí você está tirando todo o trabalho dos outros e jogando fora. Então eu acho que o título do Hamilton é absolutamente legítimo, na minha opinião. E o Massa, claro que essa corrida o prejudicou, mas várias outras também o prejudicaram. Então, eu não acho que mancha o título de um ou de outro, ou mancharia de um ou mancharia de outro. Do jeito que o campeonato foi disputado, o Hamilton foi melhor. Para mim, isso é muito claro.
Eu não sei se você percebeu, mas você cometeu um erro, né? Você falou que o Will, que não é o Bueno, mas é o Mesquita. Era o contrário. Não, senhor, é o Will Mesquita. Quem estava tweetando sobre essa prova era o Will Mesquita. Em 2000, você tá lembrando? Não, ele reviu essa prova agora e retweetou tá. algumas semanas atrás. Essa prova acho que passou no Sport TV, não sei, eu não estava vendo a prova, eu estava só vendo os comentários dele no Twitter. E ele citou o narrador falando que foi um campeonato impecável do Felipe Massa. Um abraço para o Will Mesquita, se ele estiver nos ouvindo. Recebemos um e-mail também do Jorge Júnior sobre um outro assunto. E você viu, né, Jorge, que outros assuntos que não se encaixam no programa viram pauta para programas seguintes. Então, o teu e-mail acaba de virar pauta para o programa seguinte, não imediatamente seguinte, mas que vai entrar nessa quarentena. A pergunta é a seguinte, para que o Will Bueno, que não é o Mesquita, possa anotar lá nas nossas pautas, né? Vocês acham que o Toto Wolff conseguiria fazer um projeto campeão na Racing Point, Aston Martin, dado que existem rumores que ele pode ir para lá? Ele conseguiria fazer esse projeto campeão tendo como piloto Stroll, que é um dos piores do grid? Faço essa pergunta, pois me parece cada vez mais provável que a Mercedes saia da Fórmula 1 após a crise do corona, pois já existe uma pressão interna institucional e ninguém assinou o acordo de 2021, que agora é de 2022. Acho muito estranho que a Mercedes tenha tirado o nome das equipes que protestam sobre a questão do motor Ferrari de 2019, pois saber do truque que a Ferrari utilizou poderia dar informações importantes sobre como melhorar os motores de todas as fornecedoras. Então, tema anotado, senhor Jorge Júnior, para virar tema, pauta e de já um programa. Já está no nosso grupo do WhatsApp, já. Muito bem. Com isso, eu agradeço os meus companheiros. Eu quero só falar uma última frase, tá, Raposo? Sempre quer uma última frase, então, por favor. Não, vocês me suprimiram, hoje eu tenho direito. Não, eu só queria dizer que eu tinha mais 4 coisas anotadas, eu não vou falá-las em protesto ao senhor Carlos Eduardo Valese, que fez uma live no final da semana passada, lá do Botequim, e desceu... Boletim do Paddock. Boletim, não é Botequim, o Boletim do Paddock, lá com o Rubens, a Débora, enfim, o Banniman, e desceu o cabelo nas nossas anotações. Então, em protesto contra ele, eu não vou falar as minhas 4 anotações que eu tinha aqui. Obrigado e até semana que vem. Um beijo pro meu querido Valese, que é meu companheiro de podcast no Auto Rage Podcast, que aliás, nessa segunda-feira à noite, saiu um programa feito por mim, editado por mim, sobre Raul Seixas, um dos discos da Raul Seixas. Entre lá, autoragepodcast.com.br. E entre também no Ressaca, né? Já que o Botequim já teve propaganda e o Campus FB já teve propaganda, eu faço aqui a propaganda do Auto Radio e do Ressaca F1. Um abraço a todos vocês, Coloquem na cabeça de vocês qual é a corrida da semana que vem. Assistem lá no Domingão, na Globo, a vitória do Senna em Interlagos e mandem e-mail. E é isso. Um abraço a todos vocês. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil, sempre com Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.